Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao PT Pod, que é o podcast do Partido dos Trabalhadores. Hoje, mais uma edição, recebendo essa convidada tão especial, que é a companheira Brenda Félix. Ela tem um currículo extenso, ela é tecnóloga em marketing, coordenadora nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas, secretária-geral do Instituto Cultural Afro-Mutalembê, também é coordenadora do Centro de Referência LGBT Raimundo Pereira, que é um órgão da Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado do Piauí, e também é secretária LGBT do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso estado. Seja bem-vinda, companheira. Obrigada, Alisson. Prazer estar aqui no podcast do nosso partido, né? Falando um pouquinho da trajetória, falando das nossas lutas, né? Que são lutas aí tão árduas que a gente trava desde muito cedo. Então, muito obrigada pelo convite. Agora me explica como foi que tu chegou nessa seara do PT e como é que tu dá conta desse tanto de coisa aqui? Não sei. Às vezes eu fico pensando a mesma coisa, como é que eu dou conta de tanta coisa? Mas eu inicio minha trajetória no PT desde bem nova. Na realidade, eu digo que eu já nasci petista, né? Porque a família inteira já era, não filiada, mas já era sempre caminhando junto ali com o Partido dos Trabalhadores, na minha cidade natal, né? Que é Manaus, no Amazonas. E aí, durante o período já do meu ensino médio, eu já comecei ali com aquela, né, com a nossa luta partidária de movimento estudantil. Então, já iniciei, né, que ela foi pro meu primeiro congresso nacional na época, né, que foi, acho que, se eu não me engano, foi até da UBS. E a gente já começa ali essa trajetória política, né, dentro do meu próprio estado e aliada à questão mesmo racial e principalmente à questão da intolerância religiosa. Eu já era de religião de matriz africana, então ali surge já o Instituto Cultural Afro-Mutalembê. E esse Instituto Cultural, que hoje já tem aí 16 anos, ele surge dentro do nosso terreiro com um balé folclórico. Na época eu era bailarina, né? Então eu trabalhei aí com dança 25 anos. Ainda tem mais essa. Já tem muita coisa. Eu trabalhei com dança no primeiro emprego, sim, a vida inteira. Eu trabalhei com dança. Nos últimos 6 anos é que eu parei mesmo, né? Mas ali já começa essa trajetória com a questão cultural muito forte, né? Então, participando de conferências de cultura, né? No início do nosso governo Lula, a gente teve essas conferências, essa organização do movimento social mais ativo. E ali eu começo tanto com a questão cultural quanto com a questão de audiovisual. Participei, inclusive, de alguns festivais de cinema, né? A gente ganhou um prêmio com relação aos primeiros celulares smartphone que a gente tinha na época. Sim. A gente já filmava pelo celular, então a gente gravou um vídeo, né? Falando sobre a questão do meio ambiente, aliado à cultura, à religião de matriz africana. A gente ganhou um prêmio na cidade e ali começa também o pontapé para migrar para essas instituições, para essas conferências e para essa organização social, né? Do movimento social. Depois, já com alguns anos depois, isso eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, e aí depois dos 18, eu de fato migro para o Partido dos Trabalhadores e, para além disso, começo o movimento social de mulheres. E aí, já com 21, né, quando eu me assumo de fato para toda a família, assim, a gente sai do armário, e aí eu começo a militância LGBT. Então, a trajetória ela vai muito construída dessa forma. Mais uma vida em movimento e no movimento. E no movimento. Entendi. E me diz aqui, como é que está hoje, o que você vê de principais avanços que a gente conseguiu ter, mas, sobretudo, os desafios que tem para o futuro, né? O desafio do presente e também para o futuro. Como é que você enxerga isso como movimento? Olha, a gente discute muito, debate muito dentro da questão do movimento social LGBT, que é um movimento social, a nossa garantia de direitos ela é muito pequena e ela é muito nova, né? Se a gente pegar aí a nossa linha de tempo, é um movimento que ele começa a se estruturar dentro do movimento social e dessa luta também de direitos que vai se aliar muito à luta política nos meados de 1990, né? Porque é a população que foi mais atingida durante GLS, o processo, né? isso, que era GLS, e que começa a ter uma visibilidade pejorativa por conta do HIV/AIDS. Né? Então, era a população que, de fato, sofria todas essas violências atreladas a essa doença específica, né? Essa condição específica. E aí começa a luta do movimento LGBT. Porque tinha um estigma muito grande que a gente tem ainda até hoje.
Né? A gente sempre, até hoje, ainda tem muita gente que liga a questão de quando você coloca que você é uma pessoa LGBT, que você também é portador do HIV/AIDS. Enquanto a gente hoje, quando a gente vai pegar as estatísticas, a gente sabe que a realidade do Brasil é completamente diferente. Né? A população hétero ela é muito mais atingida com HIV/AIDS do que a própria população LGBT. Então a gente tem ali, mas ali começa a nossa disputa, né? Nosso diálogo sobre esses direitos da população. A gente vai ter isso mais fortificado em 2004, né? Então a gente já tem ali o primeiro governo Lula e é quando a gente já começa a ter outra garantia de direitos. Que já era uma política voltada como direitos humanos. Isso, como direitos humanos. E quando a gente fazia recorte para a população LGBT, sempre era na área da saúde, porque sempre era na área desse combate e enfrentamento ao LGBT, a HIV/AIDS. Então, a gente sempre vai ter, durante essa construção, e até quando a gente fala do movimento trans, falando da questão transexualizadora, a gente também sempre vai estar ligado muito aos direitos conquistados pela questão da saúde. A gente vai ter depois, a partir das primeiras conferências, aí já meados de 2008, já para 2016, que é quando foi a última, quando a gente começa a desatrelar de fato esse discurso de LGBT estar ligado somente à questão de saúde. Então, é quando a gente vai começar a olhar para essas outras áreas. Na transversalidade mesmo, como um todo. Isso, com toda a educação, segurança pública, que é um grande problema para a nossa população, né? Sim. A gente fala de educação e segurança pública, eles são os nossos maiores entraves. E quando a gente chega em 2024, primeiro que a gente passa um período de treva terrível, né? Porque o que foi 2018 para 2022, eu acho que vai para além do que foi para a nossa população LGBT, mas o que foi a população brasileira em todo e o que foi para o Brasil esse período, né? Ainda teve um ensaio ali do período Temer, né? Teve. A gente começa um ensaio, assim, um namoro do que seria 2018 durante esse processo do golpe, né? O golpe da Dilma, ele demarca, de fato, toda essa perca de políticas. Né? Então, assim, para a população LGBT, ali foi... Em 2016, ele começa esse marco, porque a gente já vai ter algumas políticas sendo retiradas. Apesar de 2016 ter sido a última conferência, a gente sai de uma conferência com uma conferência de mulheres em seguida, que já participa as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, as mulheres trans. E a gente sai da conferência de mulheres com a Dilma sendo golpeada. Né? É um processo muito doloroso até quando a gente fala com o movimento de mulheres, porque é na mesma linha, na mesma semana, naqueles mesmos dias. Então, a gente já vem aquele processo da dor da nossa existência, né? Pela nossa orientação sexual, pela nossa identidade de gênero já sendo colocado, né, à prova. E quando a gente vem para 2024... que aí a gente perpassa ali por um período já que essa volta do governo também não é uma volta fácil, né? Porque apesar de nós termos o quê? Quando a gente fala a nível Brasil, a gente tem hoje uma Secretaria Nacional LGBT, que no primeiro governo Lula e Dilma era a Coordenadoria LGBT. Era uma coordenação apenas. Então, hoje a gente tem uma secretaria no Ministério. Mas de como que a gente tem essa secretaria? O tamanho, né? do orçamento, o tamanho da do equipe. orçamento, um tamanho de equipe, né? Toda uma estrutura que, querendo ou não, a gente ainda vai perpassar pela LGBTfobia institucional, não porque o governo quer que seja assim, mas porque a gente está ainda num espaço, num tempo e também num governo que ele não é 100% nosso. Ele é um governo que a direita e a extrema-direita, e aí o centrão, que a gente sabe que tendencia muito mais para a direita do que para o nosso lado, das nossas pautas que hoje são colocadas identitárias de uma forma pejorativa, que, ao meu ver, jamais vai ser. Porque eu acho que o PT ele se constrói, a gente tem a história do PT de 45 anos que se constrói em cima de pautas identitárias, sim. É em cima da pauta racial, é em cima da pauta LGBT, é em cima da pauta de mulheres, é em cima da pauta sindical. Então, eu não posso querer tirar essas pautas identitárias da pauta do nosso partido e dizer que o nosso governo ele não vai trabalhar com as pautas identitárias, porque ele vai. Até porque as pautas identitárias são as pautas da nossa população. Quando eu falo de combate à pobreza, eu estou falando da população negra, eu estou falando da população trans, eu estou falando da população de mulheres que são arrimo de família e que, na sua grande maioria, são ou vão ser mulheres LGBT ou vão ser mulheres pretas de favela que vão estar precisando, sim, ou de outras situações vulneráveis que vão estar precisando desse apoio maior, por exemplo, do Bolsa Família, do Pé de Meia. Então, a gente precisa sempre lembrar disso. E quando a gente chega agora, no fim de 2024, com a eleição do Trump, e aí a gente vai falar a nível mundial, o que é que isso acarreta para o nosso país, a gente está vendo agora. Agora tem uma crítica velada, né? Na verdade, é o preconceito
e às vezes até do próprio movimento, que fala que a pauta identitária está separada da pauta de classe, da luta de classe. Como é que você enxerga essa crítica e se você acha que de fato está separado ou se é tudo uma luta que se converge entre si no decorrer da caminhada? Eu acredito que se converge. Eu não consigo olhar a pauta identitária diferente da pauta de classe. A gente sabe que vai ter uma diferença, porque quando a gente está falando de luta de classe, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de realmente uma pauta que vai estar muito mais avançada. Mas aí a gente vai ver a convergência. Porque quando eu falo de luta de classe, eu também estou falando de algumas lutas sociais que elas vão se alavancar quando é de interesse. Por exemplo, quando se eu vou falar de luta de classe social, eu vou estar falando, por exemplo, de uma população, quando eu vou falar do movimento de mulheres, que as mulheres brancas elas têm muito mais privilégio do que as mulheres pretas. Eu não estou falando de pauta identitária. Correto. Quando eu vou falar de movimento sindical, se eu vou falar de classe trabalhista, o movimento sindical hoje, quando a gente conversa até com o próprio movimento sindical, por que que hoje a CUT tem uma Secretaria Nacional LGBT? Porque a gente tem a população LGBT muito inserida dentro do movimento sindical. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando de pauta identitária. Então, é uma luta que sempre vai se convergir. E aí você vai para o caminho da educação, o caminho do mercado de trabalho, caminho da habitação, enfim, várias outras que se convergem. Exatamente. Elas sempre vão se convergir. Se a gente for pensar, quando eu falo de habitação, não é sempre aquela mulher que está em situação de vulnerabilidade, que na sua grande maioria, mais de 56% vai ser uma mulher negra. Eu não estou falando de pauta identitária. Correto. Então, é uma luta que ela não se separa. Ela se converge, ela vai ter momentos que vai estar uma pauta mais alavancada do que a outra, mas ela sempre vai estar ali misturada, né? Não tem essa separação de uma luta para outra. E eu acho que quando a gente a gente reforça esse contexto, a gente está reforçando justamente o que a extrema-direita quer. Mas um outro desafio grande que a gente enxerga é o parlamento, as eleições municipais, as eleições de deputados proporcionais também, majoritárias, têm um baixo índice, né, de participação LGBT. LGBTQIAPN+. Por aí você tira. Porque a pauta é captada para ter o voto. Mas a pessoa que se dispõe a fazer esse debate, que é LGBT, às vezes não é vista pela classe política dominante, né? E aí eu quero você aqui perto, mas... Também não tão perto. Mas, exatamente. É essa visão que tem? E vai muito além disso, né, Alisson? Acho que ele vai passar por pontos que são muito marcantes e também são muito sutis. Se a gente for dividir por regiões, falando em divisão de regiões do nosso país, por que a gente tem uma crescente da população LGBT tendo uma grande visibilidade e também se inserindo muito mais na política quando eu falo de regiões sudestes ou de região sul do país? Porque apesar da LGBTfobia, também, por exemplo, se eu falo do sul do país, é absurdo o que acontece, né? Sim. Mas quando eu pego o governo Ratinho Júnior, por exemplo, eu tenho inúmeras políticas públicas efetivas LGBT. No governo? No governo Ratinho. Eu tenho, por exemplo, uma trans que é aliada do governo, discute, debate, dialoga. Eu tenho, por exemplo, um centro de referência nessa região sul que leva o nome de uma mulher sapatão. Histórica, negra, candomblessista, e que funciona. E que está com uma grande parceria, por exemplo, com a Universidade Federal do Sul, do Paraná. Então, assim, quando eu falo de São Paulo, eu tenho uma Erika Hilton sendo eleita. Apesar de quando eu falo de Minas Gerais, eu tenho uma Duda Salabert sendo eleita. Sim. Quando eu falo do Rio de Janeiro, eu falo de Mônica Benício, que apesar de ter a história que ela traz e reforça da questão de Marielle, ela também tem a política dela. Né? Que se ela se mantém, não é só pela história de Marielle, é pelo trabalho que ela faz. Ela também apresenta o trabalho que ela apresenta. Mas quando eu faço esse recorte, subindo o mapa do Brasil e falando de região norte, região sudeste, nordeste, alguns estados ali da região centro-oeste, que, por exemplo, eu não posso tirar a capital, porque no DF, a primeira suplente do PT que a gente tem é uma mulher drag queen. Né? É um rapaz que é drag queen e que é o primeiro suplente a deputado federal. E que
esse ano já vai assumir, por exemplo, né? A gente já está fazendo esses diálogos, a Secretaria Nacional, e tudo isso está tentando fazer com que já tenha essa visibilidade também. Mas quando eu falo de outros estados onde eu vou ter, querendo ou não, o agronegócio mais aflorado, o machismo muito mais aflorado, porque as regiões norte e nordeste, ela vai ter essa característica. Ela tem essa característica social. Então, quando a gente pega essas regiões, a gente vê que esse crescente ele não acontece. Como é que eu vou pedir... E aí a gente vai falar de vários recortes, mas quando eu falo da população LGBT, a gente é expulso do armário, às vezes, sem a gente querer. Então, existem algumas políticas de fomento a essas candidaturas que eu acho que são muito complicadas. Né? A gente tem acordos entre a gente, óbvio, né? Que eu falo como secretária LGBT, que a gente jamais vai expor essas pessoas. Né? Então, assim, você vai receber o recurso, mas eu jamais vou lhe tirar do armário, porque não é minha obrigação fazer isso. Uhum. Eu estou aqui para ajudar a sua candidatura. Mas o que me garante, se esse recurso vir direto, quando vem direto para o partido, o que me garante que esse recurso, a pessoa não vai ser realmente exposta? Né? Claro. Porque a gente tem essa LGBTfobia que não é tão velada assim. Quando a gente fala da população LGBT... como se eu não quis ofender. Eu não fiz isso, pô. Achei que estava fazendo uma boa coisa quando eu divulgava isso. Será? Né? E aí a gente vê a nossa população sendo muito usada. Porque olha como é interessante. A nossa pauta é uma pauta muito cara para os dois lados. Ela é cara quando você vai investir, mas ela também é cara quando a gente vai pegar o protagonismo. Porque é ótimo eu ter uma sapatão, um viado e uma travesti aqui do meu lado me dando voto. Mas quando essa sapatão, esse viado, essa travesti sai da minha base e resolve ter visibilidade, aí para mim é um grande problema. Né? E isso nada mais é do que a LGBTfobia que as pessoas não têm coragem de assumir. Porque eu acho que a gente precisa sempre pensar, e eu tenho feito muito esse discurso, porque a gente também faz esse discurso interno. Eu sempre fico me corrigindo de muitas coisas. De eu pensar o quê? A gente não nasce preconceituoso, mas a gente se torna uma pessoa preconceituosa. Então, esse papo de eu não sou LGBTfóbico, eu não sou racista, é uma grande mentira, hipocrisia para todo mundo. Nós somos constituídos para sermos racistas, LGBTfóbicos, machistas, independente da nossa orientação sexual, identidade de gênero, a gente isso forjado e construído assim, porque isso se reproduz diariamente. Eu não sou racista. Eu, inclusive, sou uma mulher preta. Ou eu, inclusive, tenho... Meu pai é negro e não sei o que mais lá. Mas quando tá passando aquela pessoa que está em situação de rua, que na sua grande maioria é uma pessoa preta, eu seguro minha bolsa. Eu fecho o vidro do meu carro. Se eu tô na moto, eu fico morrendo de medo, seguro tudo com medo de ser assaltada. Mas quando passa um branco do meu lado, eu não faço isso. Quando eu vejo aquela travesti, que na sua grande maioria ainda vai estar nas ruas trabalhando com a prostituição, e não tenho nada contra a prostituição, pelo contrário, eu acho que já deveria ter sido reconhecida, porque é um ganho de vida para uma série de pessoas que sustentam famílias, inclusive através delas. Mas quando eu vejo aquela travesti lá na esquina, eu atravesso a rua. Se eu não sou LGBTfóbico, por que eu faço isso? Então, são questões sociais. São verdades difíceis de ouvir. São verdades difíceis de ouvir e de assumir. E quando eu falo da questão política e dessa visibilidade, também perpassa por isso. É ótimo, por exemplo, eu ter nomes incríveis dentro do nosso partido, que são, não só do nosso partido, mas de outros partidos também que a gente vê. O PSOL, acho que é o partido que mais tem crescido, né, na questão LGBT de fato, principalmente na população trans. É ótimo a gente ter essa população, né, aqui com a gente, dando visibilidade quando a gente precisa colocar os nossos vídeos. Mas por que eu também não dou essa mesma estrutura para essa população chegar, fazer o que um certo partido está fazendo? A gente também não tem feito. Então, essa autocrítica, ela precisa existir, a gente precisa saber ouvir, entender e corrigir onde é que está faltando. Né? E muitas pessoas que são da população LGBT, elas acabam não se colocando como candidatos ou candidatas para se viabilizar, porque essa viabilidade não existe. Como é que, se eu tiver num cargo de gestão, eu vou me candidatar para ser vereadora, se eu vou ser retirada desse cargo de gestão, que é o cargo que, na grande maioria das vezes, vai sustentar a minha família, porque isso é que acontece com a população LGBT. A gente, na sua grande maioria de nós, que estamos no mercado de trabalho, somos arrimos da nossa família. E se é no mercado de trabalho informal, estamos sendo arrimo porque a gente está também se sustentando. Então, como é que eu vou largar esse meu meio de sustento para sair... Para passar 3, 4 meses. 3, 4 meses. E na sua grande maioria nem é 3, 4 meses, porque a gente já sai muito antes, porque tem pré-campanha, porque tem uma série de questões.
para nos dedicarmos a algo que a gente não tem certeza, porque ninguém tem. De fato, principalmente quando a gente fala de estrutura, é diferente de uma pessoa que já tem estrutura, que sabe que o jogo está muito mais seguro para ela. Já muito sabe mais... onde é que está. Exatamente, eu já consigo enxergar um horizonte, eu sei onde é que eu estou. Na grande maioria do pessoal da população LGBT não acontece isso. A gente não sabe para onde a gente está, a gente não sabe qual vai ser a nossa quantidade de votação, porque na grande maioria a gente é a primeira vez que a gente está sendo candidato ou candidata ou candidate, né? E aí a gente sai desse espaço. Como é que a migra não ganha a eleição ou fica como um bom suplente, mas é um processo altamente doloroso, é um processo muito adoecedor também, né? E eu acho que quando a gente fala tanto da pauta LGBT, quanto de mulheres e quanto da pauta racial, a gente passa por isso. Né? E se a gente alia os três, então aí que passa mesmo, porque é muito doloroso, né? O processo que se dá é uma luta que não é justa. Né? A gente precisa também reforçar uma questão que eu acho muito séria, que é, quando a gente fala de 30%, é de gênero. O gênero não está dizendo que tem que ser só o feminino. Exato. Ele pode ser o feminino e o masculino. Eu acho que a gente precisa começar a encarar também isso. Não está dizendo lá que os 30% é para o gênero feminino, não. Está dizendo que é para gênero. Então, por que eu não dou essa viabilidade de fato para as mulheres? Por que eu só coloco as mulheres na cota do 30%? Só. Eu nunca penso que minha chapa pode ser majoritária de mulheres. Parece que a estrutura é criada para se manter ali, certo? Uhum. Isso seja a estrutura sindical, seja a estrutura partidária, seja a estrutura do Congresso Nacional, da política como um todo. É um movimento criado para sustentar quem já está. Uhum. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Então, assim, continuando um pouco nesse viés, o Brasil parece que o país que mais mata pessoas transexuais no mundo inteiro. Uhum. E nós temos, na contramão disso, você já falou nela aqui, uma mulher trans que se sobressaiu. Ela é uma grande voz no parlamento, que representa muito bem não só a pauta LGBT, mas também pautas que são super interessantes e que são pertinentes para o Brasil. Ela é um espelho do que várias outras podem ser. Como é que a gente consegue, a partir da gente, da nossa política, fazer com que surjam mais Éricas Hiltons por todo o país? O interessante quando você traz a Érica é que ela fala da população LGBT sem ela falar da população LGBT. Porque é essa questão. A gente vai falar da pauta identitária, mas eu não preciso falar só dessa pauta, né? Eu acho que Érica e Duda, elas são duas mulheres que estão... Duda Salabert. Elas são duas mulheres que estão na Câmara Federal, que elas têm essa potência de voz. Elas fazem uma transversalidade incrível. E a pauta identitária delas acaba, quer dizer, a pauta LGBT ela acaba surgindo por elas serem mulheres trans. E não são elas que colocam a pauta em visibilidade, né? E eu acho que para a gente chegar nesse caminho de estruturar uma política onde a gente tenha mais Éricas, mais Dudas, né? A gente vai precisar de pensar justamente nisso que eu trouxe anteriormente. Nesse diálogo do como que eu vou... não vou deixar de dar essa visibilidade e vou entender que para eu dar visibilidade, eu também vou ter que dar 2 passinhos para trás em algumas outras questões. Né? Não é só questão de formação. Eu acho que o principal mote é a estrutura. Eu preciso pensar no financiamento real para a população LGBT. Porque o financiamento do jeito que está, ele não funciona. Né? É uma luta constante a cada eleição. A gente teve, assim, quando a gente for falar especificamente do partido na qual eu sou secretária, que é o Partido dos Trabalhadores, no nosso partido. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma luta que a gente não teve nos outros anos. A gente conseguiu, com os diálogos diretamente com a Secretaria Nacional, por exemplo, apoiar muito mais candidatos do que a gente apoiou na eleição passada. De vereador, né? De deputado não, mas de vereador. A gente teve um aumento. É um financiamento que resolve? Não. Mas... É um financiamento que ajuda mas demais. Chega e ajuda. É um financiamento que ajuda. Uma pequena candidatura que recebe 1.000, 2.000, 3.000 reais. Para quem não tem nada, numa cidade pequena do interior do Piauí, aquilo faz uma diferença. Olha, para você ter uma ideia da gente pegar a questão do financiamento, a
A gente teve, da última eleição de vereadores, um valor no máximo de R$800, R$900. A gente conseguiu, nesse, passar para um pulo mínimo de 3.000, 3.500. Né? E aí dependia se era a primeira vez, se era a segunda vez, a gente conseguia dar essa modificada. Então, olha a diferença, que é uma estrutura que você pensa numa candidatura de uma cidade pequena, de 5.000, 6.000 habitantes, esse valor já é um valor que ajuda demais. É um salto muito grande, é um salto positivo. Então, a gente precisa pensar nesse financiamento dessa estrutura e outra, nessa visibilidade que eu dou. Eu acho que uma das coisas, quando a gente fala da pauta LGBT, que a gente tem muito a aprender, e eu realmente vou ser sempre essa pessoa, eu sou apaixonada pelo Partido dos Trabalhadores e nunca vou deixar de ser, mas quando fala da minha pauta, que é uma pauta muito cara, porque fala da minha sobrevivência, eu também vou saber cobrar. Porque é um partido que eu construo diariamente, organicamente, e que eu também preciso cobrar. Tem legitimidade. Eu tenho que cobrar aquilo que eu estou construindo, né? E quando eu falo disso, a gente precisa pensar, a gente precisa, às vezes, olhar para o jardim do vizinho do lado e aprender o que está sendo construído ali. Porque não adianta somente a secretaria fazer o trabalho sozinha ou tentar fazer um trabalho. Porque como é que eu vou pegar, querendo ou não, quando eu falo do nosso Estado? Nosso Estado é muito machista. Olha a crescente que a gente teve de violência contra a mulher e de feminicídio. O ano de 2024 foi terrível para a gente. A gente, desde janeiro de 2024, na primeira semana, a gente já teve mulher sendo morta pelo seu companheiro. A gente vai dizer que o nosso Estado não é um Estado machista? Que não é um Estado misógino? Que não é um Estado LGBT-fóbico? Como é que eu vou fazer uma população LGBT se colocar na visibilidade política se é a mesma população que está lá o tempo todo com seu agressor e com seu assassino? Que se sair na rua e colocar que é LGBT, vai ser apontado e não é da forma de, olha que massa, ele é um LGBT que está se candidatando a vereador. Não é. Não é isso que acontece. É completamente o contrário. Né? O risco de vida que essa pessoa passa é muito maior quando ela se coloca na visibilidade e se coloca na visibilidade enquanto a pauta LGBT. Porque você, de fato, fica ali, a sua vida fica à mercê dessa violência. Né? Fica marcado. Você fica marcado. Você fica marcado. Então, assim, a gente precisa pensar nessa política, nessa construção da política partidária, de uma política que pense o financiamento dessa população específica, de todas as outras populações identitárias, mas nessa população eu acho que a gente está perdendo. A gente teve o ganho de ser o primeiro partido do país a ter a pauta LGBT em visibilidade, mas quando a gente fala do financiamento, a gente infelizmente não está conseguindo... Ainda não conseguiu equiparar. Agora eu vou para o outro lado da mesa. Eu falei com a Brenda, que é da militância, que Sim. constrói isso todos os dias, mas do outro lado tem a Brenda também, que está na execução de política pública, no Centro de Referência LGBT Raimundo Pereira, é um órgão que é ligado à Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania e Trabalho, né? Isso. E que é dentro do governo do estado do Piauí. Qual é o desafio de estar na militância e estar no governo, saber que nem tudo que a militância propõe consegue se executar no governo? Como é que é equilibrar tudo isso? É uma luta diária e muita terapia. Mas, brincadeiras à parte, é muito isso. Primeiro é o passo da autocrítica, né? Eu acho que nós que estamos ali na gestão estadual, na sua grande maioria, também são pessoas que estão muito ligadas à militância, que estão à frente da pauta LGBT. E é uma autocrítica diária, porque primeiro a gente tem esse sofrimento do eu sou militante, eu queria fazer tudo que você possa imaginar e, ao mesmo tempo, eu não vou ter como fazer tudo isso porque a gente tem uma macroestrutura de governo e a gente tem um orçamento que ele vai ser dividido, né, para todas as áreas. Então, assim, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, além de ser um desafio que tem essas questões da gente parar e pensar, também é algo que faz a gente mudar até a forma que a gente começa a fazer militância. Então, assim, eu acho que é uma coisa que se converge, sabe? Porque não adianta eu pedir o mundo inteiro. O mundo inteiro. É um passo de cada vez. Exatamente. Então, o nosso diálogo acaba que, como a gente também está muito ativo no movimento social, o nosso diálogo ele começa também a ser assim. Não, eu sei. Eu, como movimento social, eu queria o mundo inteiro.
né? Eu queria estar todo dia, toda semana, sentada lá com o governador, dizendo, vamos lá, governador, vamos dialogar, vamos fazer... O que a gente consegue avançar nessa semana? Avançar, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, né? E qual é o trabalho que o Centro de Referência faz hoje? Então, hoje a gente atende não só a população LGBT, eu sempre gosto de deixar isso muito nítido, o Centro de Referência ele atende a população LGBT e as famílias da população LGBT. Né? A gente sempre pensa nesse acolhimento amplo. Então, o movimento social ele nos ajuda nesses diálogos, né, da gente conseguir abertura com outros movimentos sociais, com outras instituições, que não só acho que a gente faz parte, e a gente consegue construir esse espaço acolhedor para a população LGBT e seus parentes, né? Principalmente quando eu falo da população LGBT que está na fase da adolescência, né? E criança, então a gente precisa de ter esse apoio. O Centro de Referência ele tem assistente social, tem psicólogo e tem advogado, né? Que faz o trabalho de assessoria jurídica. A gente tira a carteira de nome social, faz encaminhamentos para retificação de nome e gênero, prenome e gênero, junto com a Defensoria Pública. Nós fazemos contrato de união afetiva junto com a Defensoria Pública também. Nós temos cursos, nós damos palestras, né? Temos algumas qualificações também que são ofertadas pelo Centro de Referência. Temos os grupos de convivência, né? Até o ano passado eles funcionavam de um mote, a gente tinha 2 que estavam funcionando. E aí agora nessa gestão, nesse ano de 2025, a gente entra nos 50%, né? do trabalho que já foi feito e a gente vai ampliando, modificando essa estrutura. Então agora os grupos terapêuticos, né? A gente vai dar essa modificação e essa ampliação. Então, agora nós temos grupo aliado ao grupo de mães da resistência, ao movimento social. A gente dialoga, então a gente tem um grupo de parentes, grupo de convivência de parentes, nós temos grupo de homens trans, de homens trans e pessoas não binárias, mulheres trans e mulheres lésbicas, e estamos na construção de homens gays. Para cada letrinha tem um grupo específico. Vai variar por mês. Mas nos últimos 6 meses, porque nossa sede ela foi reaberta em junho do ano passado. Então, desses primeiros 6 meses, a gente até por conta de visibilidade, do pessoal entender que o Centro de Referência realmente reabriu, da gente conseguir fazer, estamos tentando fazer muitos eventos lá para as pessoas terem essa noção de onde está funcionando o Centro de Referência. A gente conseguiu atender em torno de 500 pessoas. Isso na rotatividade de diversos serviços que a gente tem. A gente formou a nossa primeira turma de qualificação, que foi em maquiagem profissional. Nós já formamos 30 meninas trans, que era o específico para elas, em parceria com a SEDUC. Então, a gente já tem feito esse trabalho. E aí, agora, na última semana de janeiro, nós fizemos o 2º seminário de visibilidade trans, onde foi um seminário híbrido, então teve gente do Ministério da Saúde, né? Nós conseguimos ter uma amplitude, durante todo o dia, foi um dia inteiro de atendimentos e do seminário acontecendo simultaneamente, né? Funcionou, a atividade foi até quase 8 horas da noite lá. E aí, durante esse período todo, passaram em torno de 120 pessoas durante esse processo inteiro, tanto de atendimentos quanto do seminário. Então, assim, foi muito gratificante. Lá a gente teve, inclusive, o lançamento do livro sobre o Centro de Referência, que foi feito por uma companheira nossa, a professora Ceissa Silva, né, Conceição Silva, que a pesquisa dela era sobre o Centro de Referência e foi lançado lá esse trabalho, né, falando dos 18 anos do Centro de Referência. E a meta para esse ano expandir. Expandir. Tem algumas que a gente ainda não pode falar, porque estão, né, nesse processo mesmo de construção interna, né, até mesmo de diálogos com outras secretarias, mas assim, cada vez mais expandir não só o atendimento presencial, que é aqui, a gente já faz um atendimento remoto, mas aumentar esse atendimento remoto. Então, a gente tem o contato do Centro de Referência, que a gente tem divulgado, vai sair agora a campanha também que a gente fez de mídias sociais do Centro de Referência. E, atrelado a isso, tem algumas questões. Assim, nossa ideia é, no GovPI, já ter um acesso muito maior ao Centro de Referência, algumas questões que a gente precisa, por exemplo, para poder desburocratizar, deixar mais fácil a carteira de nome social, né? Para algumas populações, por exemplo, quando eu falo de população trans, acima de 18 anos, talvez seja muito mais fácil hoje retificar. Mas nós temos uma crescente nas escolas da população trans, né? A gente está tendo muito adolescente trans e a carteira de nome social é o que ajuda a essa adolescente ter o seu nomezinho social garantido. Então, isso é muito importante. E esse nosso trabalho tem colhido frutos, né? A gente vê aí agora 2 assistidas nossas, né, que passaram aí
aí para direito, passaram para ciência política. E aí são assistidas que a gente tem feito um trabalho há um ano e aí a gente vê agora, né, entrando na universidade, a gente fica muito feliz. Coisa boa, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo nosso papo aqui. Eu preciso assumir que foi um dos melhores que a gente já teve aqui no PT Pod. Seja sempre bem-vinda e muito obrigado mesmo. E o microfone fica aberto para você mandar um recado para nossa turma. Olha, eu quero agradecer ao convite, dizer que foi assim incrível também. A gente fica muito à vontade, né? Acho que também não só pela nossa conexão, mas assim estar aqui falando dentro da gente, pra gente, com pessoas que a gente sabe com quem vai ouvir, são pessoas que também entendem o nosso trabalho, já acompanham, é muito gratificante. Dizer que eu também estou à disposição, sempre que quiser pode me chamar. Chamar mais vezes. Você já sabe todos o leque de debates. A gente pode estar sempre aqui. Obrigado, Brenda. Obrigado a você que acompanhou a gente. Esse foi mais um episódio do PT Pod. É o podcast do PT Piauí. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, siga as nossas redes sociais e acompanhe sempre a gente. O PT precisa de você e a gente precisa do PT para continuar transformando vidas em todo o Brasil. Obrigado.